Donny Osmond. O nome ressoa não apenas como uma melodia antiga, mas como o próprio coração pulsante do entretenimento americano. Ele não é simplesmente uma lenda, é o eco vivo de uma era. Um homem cuja voz, em seu auge, infundiu em toda uma geração a fé na inocência e a faísca para sonhar. Desde os holofotes ofuscantes do icônico Donny and Marie até os aplausos imortais daquele amor de cachorrinho, Puppy Love, suas canções não foram meros sucessos. Tornaram-se a trilha sonora inevitável da juventude, do primeiro beijo, de um tempo em que, para muitos na América, a esperança ainda era um credo tangível. Ele era o garoto humilde de Utah, que carregava os sonhos de sua extensa família sobre seus jovens ombros, conquistando o planeta com um talento puro e uma fé inabalável. Mas a fama, como o fogo mais potente, tem o poder de queimar até mesmo o coração mais resiliente. Por trás daquele sorriso radiante, gravado na retina de milhões, jaz um campo de batalha de cicatrizes. Marcas talhadas profundamente em um homem que, em silêncio, perdeu muito mais do que a glória e a riqueza jamais poderiam reembolsar. Donny Osmond enterrou feridas que nenhuma canção, por mais doce que fosse, pôde curar, lutando contra sombras que habitavam tanto seu espírito quanto seu corpo físico. Agora, aos 67 anos, em uma fase da vida em que a paz deveria finalmente ter batido à sua porta, a pergunta paira como uma névoa densa e dolorosa. Que tormento, que dor inconfessável continua a assombrá-lo até hoje. O que você está prestes a testemunhar é a jornada de partir o coração de Donny Osmond, o homem que sorria para o mundo enquanto, na intimidade, se partia silenciosamente em 1000 pedaços. Se você alguma vez conheceu ou admirou este talento extraordinário, não se esqueça de deixar o seu curtir, like. Este pequeno gesto é um tributo a um artista que verdadeiramente merece ser honrado pela força demonstrada em sua dolorosa odisseia. O mundo se apaixonou perdidamente por um sorriso, mas ninguém parou para perguntar o preço que foi pago por ele. É um fato de cortar o coração como o universo do espetáculo exigiu sua alegria, seu profissionalismo e sua luz em uma idade assustadoramente precoce. A infância de Donny Osmond não foi marcada pela despreocupação dos parquinhos ou o doce ritual das velas de aniversário. Foi definida por ensaios intermináveis, as implacáveis marcações de palco e o brilho cegante das luzes do estúdio, o aroma penetrante da tinta quente do cenário, o zumbido constante das câmeras e dos equipamentos de gravação. Esses foram seus acalantos, suas canções de ninar, os sons que moldaram seus primeiros anos. Nascido em 9 de dezembro de 1957, em Ogden, Utah, ele foi o sétimo de 9 filhos de George e Olive Osmond. Cresceu em um lar devoto da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde a harmonia não era um passatempo, mas um mandamento. O dinheiro era modesto, mas as expectativas familiares, ao contrário, eram colossais. George, um veterano da Segunda Guerra Mundial transformado em vendedor de seguros, estava convencido de que a estrutura estrita forjava a virtude. Olive, por sua vez, administrava o lar como um coro, onde cada voz tinha seu papel e a perfeição era a regra de ouro. A música, no entanto, adquiriu uma dimensão muito mais profunda na família Osmond. 2 dos irmãos mais velhos de Donny, Verl e Tom, nasceram surdos, um fato que uniu a família no aprendizado da linguagem de sinais. A música se tornou uma ponte desesperada sobre o silêncio. O garoto de olhos brilhantes sentiu, mesmo naquela tenra idade, uma necessidade imperiosa de dar muito mais do que se deveria exigir de uma criança. Eu costumava cantar mais alto, lembrou mais tarde com uma melancolia palpável, na esperança de que, de alguma forma, eles pudessem sentir a música através de mim. Eles nunca poderiam ouvir suas canções e, mesmo assim, ele cantava com a intensidade de quem sabe que o destino do mundo pende daquela única nota, porque no fundo do seu coração
ele acreditava nisso. O momento que selou irrevogavelmente seu destino ocorreu em 1962. Donnie mal tinha 5 anos. O quarteto barbershop de seus irmãos mais velhos, Alan, Wayne, Merrill e Jay, já havia cativado a audiência americana no The Andy Williams Show. Quando um produtor, buscando um efeito dramático, sugeriu que o Osmond mais jovem interpretasse uma canção, o garoto se colocou sob as implacáveis lâmpadas do estúdio e interpretou com uma inocência desarmante a melodia de You Are My Sunshine. Que cruel paradoxo que os aplausos chegassem antes do afeto genuíno. Aquele instante singular, aquele sorriso infantil e inconsciente, moldou seu futuro. A família logo abandonou a tranquilidade quadrangular de Ogden pelo zumbido incessante e exaustivo de Los Angeles, em busca de gravações, turnês e aparições. Donnie aprendeu rapidamente uma lição brutal. Erros não eram permitidos quando o mundo inteiro estava assistindo. Minha infância foi passada em estúdios, ele admitiria anos depois. Eu não brincava com crianças da minha idade, eu atuava para adultos. Em um lar onde a fé era a lei fundamental, o fracasso era sentido não apenas como uma decepção, mas como um pecado. E ninguém temia mais o pecado do que o pequeno Donnie. Aos 10 anos, ele não era mais apenas Donnie Osmond. Ele era Donnie Osmond TM, o emblema sorridente da esperança americana impecável e sem mácula. O garoto educado que nunca ousou dizer não, porque o custo da desilusão, de ver o desgosto nos rostos de sua família ou do público, era simplesmente insuportável para ele. Os aplausos que a princípio soaram como amor e reconhecimento, agora ecoavam em seus ouvidos como correntes. Bonitas, sim, mas pesadas e inquebráveis. Quando as luzes do palco se apagavam, o silêncio era total. O tipo de silêncio que zunia dentro dos ouvidos até que se lembrasse da aterrorizante realidade da solidão. Algumas noites, ele se sentava nos bastidores, com os pés pendurados no chão, sussurrando as linhas de suas canções. Não porque as tivesse esquecido, mas porque já não sabia quem ele era sem elas. Ele não se rebelou nem desmoronou. Ele aguentou. Aprendeu a transformar a pressão em uma prece silenciosa e o medo paralisante em um ritmo constante. Exatamente como Andy Williams havia lhe ensinado, não apenas a cantar, mas a como respirar quando o pânico o assaltava. Os amigos foram substituídos por uma legião de fãs, os pores do sol por testes de som e os verões por agendas rígidas. A perfeição se tornou sua prisão de veludo. Quanto mais fervorosa era a plateia, mais apertadas as grades pareciam. Mas mesmo naquele confinamento, ele carregou consigo uma graça inata. Não cresceu perseguindo seus próprios sonhos. Cresceu carregando os sonhos dos outros. Por seus pais, por uma comunidade de fé que via sua própria pureza refletida em sua imagem, e por 2 irmãos que jamais poderiam ouvir a música que o tornava mundialmente famoso. E em algum lugar entre o aplauso estrondoso e o silêncio ensurdecedor, entre o peso do dever e o anseio do desejo, aquele garoto aprendeu a se manter firme no ruído, a respirar fundo e a continuar cantando sem desfalecer. Nessa quietude autoimposta, uma lenda foi forjada. Não a partir do brilho efêmero, mas da gravidade de seu sacrifício. Não pelo que o mundo lhe concedeu, mas por tudo o que lhe roubou em sua ascensão. Ele aprendeu a respirar em meio ao barulho constante. Mas esse barulho estava prestes a se tornar todo o seu universo, e seu volume, longe de diminuir, só ia se tornar exponencialmente mais forte. O garoto que uma vez cantou para que seus irmãos surdos pudessem sentir a vibração da música, estava prestes a começar a cantar para uma nação inteira, e as expectativas só aprofundariam a rachadura na alma do ídolo adolescente. A nação, de fato, não conseguia ter o suficiente. Em 1970, com apenas 12 anos, a voz de Donnie Osmond havia se consolidado como a trilha sonora oficial da inocência americana. O tema de sua família, One Bad Apple,
disparou para o número 1 nas paradas. Da noite para o dia, os Osmonds estavam absolutamente em toda parte. Apareciam em lancheiras, capas de revistas, caixas de cereal, e até mesmo bonecos com sua imagem foram fabricados. A América havia encontrado sua família perfeita, seu sonho imaculado e bem comportado. Mas para o garoto que vivia no epicentro desse sonho, a perfeição começou a parecer uma pressão esmagadora. A fama chegou a ele não com a suave promessa de um amanhecer, mas como uma inundação implacável que jamais deu trégua. Ele era muito jovem para dirigir, mas já tinha idade suficiente para ser a estrela principal em estádios lotados. As fãs esperavam por horas fora dos hotéis, gritando seu nome em meio a lágrimas, pressionando as mãos contra as janelas dos carros apenas para tocar a imagem idílica que elas mesmas haviam construído dele. Nos bastidores, enquanto o rugido de milhares de pessoas fazia as paredes tremerem, Donnie ajeitava o cabelo, endireitava a gravata e sussurrava para si mesmo uma única palavra: "Não erre." Cada apresentação se tornava uma prece, não em busca da glória, mas pela sobrevivência emocional. Às vezes ele ficava olhando seu reflexo no espelho do camarim, piscando sob as luzes fluorescentes cruas, e se perguntava com angústia quando seu rosto havia deixado de se parecer com o seu. "Eu estava vivendo dentro de uma fotografia", ele confessou em uma ocasião, com a tristeza pairando no ar. "Eu sorria porque tinha que sorrir." A dinâmica familiar não permitia hesitação. Seu pai, George, administrava a família como um regime militar, estrito, estruturado e inabalável. Sua mãe, Olive, via a perfeição como uma forma de adoração a Deus. "Você tem que dar o seu melhor, porque Deus te deu este dom", ela lhe dizia. Para eles, o palco não era simplesmente um lugar para realizar um sonho terreno. Era uma designação divina, uma extensão de sua fé. E Donnie, eternamente grato e obediente, jamais questionou isso. Ele usava sua fé como uma armadura. Brilhante, forte e, acima de tudo, excessivamente pesada. Naquele lar, fé equivalia à disciplina, e música significava obediência cega. Não havia espaço para birras de criança, nem para descansos, e muito menos para erros. Havia apenas ensaios, busca por harmonia e orações silenciosas à noite. Em 1972, o sucesso avassalador de Puppy Love transformou Donnie em um fenômeno global, o namorado da América, o filho favorito de toda mãe. Mas essa doçura vinha acompanhada de uma amarga restrição. Ele foi proibido de viver a vida de um adolescente normal. Não havia festas, não havia namoradas, não havia espaço para a rebelião. "Você é o garoto mórmon imaculado", diziam a ele. "Você é o bom filho da América." Ele se tornou o ideal que a América idolatrava e, ao mesmo tempo, a prisão da qual não podia escapar. Enquanto outros garotos flertavam em segredo ou davam seu primeiro beijo às escondidas, Donnie ensaiava sem parar sob luzes fluorescentes até a meia-noite. Quando sua voz em plena transição falhava, chamavam isso de disciplina. Quando seu sorriso vacilava por cansaço, interpretavam como humildade. Ninguém se atrevia a olhar o custo humano. "Eu não tive uma juventude", confessaria mais tarde. "Eu tive uma carreira." Em 1974, era literalmente impossível para ele caminhar na rua sem ser bloqueado por um muro de fãs histéricas. As cartas se acumulavam aos milhares, muitas delas sem abrir. Ele perdeu aniversários, casamentos de amigos e até funerais familiares, porque o show simplesmente nunca parava. "A fama não espera pelo luto", disse ele uma vez com um tom desolador. Cada ovação que o elevava, o empurrava também para mais longe do garoto que um dia ele foi. Quanto mais forte era o clamor, mais pequeno e isolado ele se sentia. O ponto culminante desta fase chegou em 1976, com The Donnie and Marie Show, a joia da coroa da televisão familiar.
Semana após semana, os Estados Unidos sintonizavam para ver sua dupla de irmãos perfeita cantar, dançar e rir a caminho da sala de cada lar. Diante das câmeras, Donnie irradiava luz e energia. Fora das câmeras, ele estava se apagando lentamente. 12 horas de ensaios, entrevistas intermináveis, sessões de fotos, sorrisos forçados sem fim. A máquina não tinha botão de desligar. Quando a luz vermelha acendia, eu acendia junto, comentou. Quando ela apagava, eu já não sabia quem eu era. Sob as lantejoulas e os holofotes, ele se sentava sozinho em seu camarim, ainda com um sorriso no rosto como uma máscara de látex, ouvindo unicamente o eco de sua própria respiração. O aplauso que uma vez havia soado como afeto e apreço, agora ressoava em sua alma como uma demanda insaciável, mais forte, mais frio, mais faminto. Os repórteres o rotulavam de perfeito. Seus fãs o chamavam de puro. Mas essas palavras, que deveriam ter sido uma honra, começaram a soar como grilhões. A gente começa a acreditar na própria imagem, ele admitiu anos depois. E é aí que você se perde de si mesmo. O mesmo mundo que o havia elevado aos céus agora começava a zombar dele. No final da década de 1970, os críticos começaram a desprezá-lo, rotulando-o de muito recatado, muito seguro, muito limpinho, too clean. A mesma virtude que o havia definido e lhe dado sucesso, agora era tratada como uma imperfeição. Era a ironia mais cruel, ser castigado por ser exatamente quem o mundo havia pedido que ele fosse. Eles não me queriam mais, diria Donnie com um toque de amargura anos depois. Mas eu não sabia como ser outra coisa. Uma noite, depois de terminar a gravação, ele ficou sozinho no palco vazio. As câmeras tinham esfriado, as risadas tinham desaparecido, e pela primeira vez em muito tempo, houve silêncio verdadeiro. Ele olhou para as poltronas vazias, onde milhares haviam aplaudido, e sussurrou para o ar. É assim que soa o amor quando ele se foi. Sua voz tremeu na escuridão. O eco que retornou foi um vazio gelado. Mas mesmo com as luzes fracas e os críticos à espreita na escuridão, Donnie Osmond se recusou a desaparecer. Ele continuou se apresentando. Cantou através da exaustão, dançou apesar da dúvida e orou para silenciar o barulho interior. Sua perfeição já não era uma busca por aplausos. Havia se transformado em um simples ato de pura resistência. Cada nota que ele emitia era um apelo por sua identidade. Cada sorriso era um ato de fé. Ele havia aprendido quando criança a cantar para que outros pudessem sentir. Agora, ele cantava para poder se lembrar de que ainda estava vivo. O palco que uma vez pareceu uma prisão havia se transformado em seu altar. O único lugar, paradoxalmente, onde ele ainda podia se sentir livre. Ele não perseguia mais a fama. Ele perseguia apenas a verdade de sua própria voz. Ele a carregava como uma cruz. Sabia que o preço de ser amado pelo mundo era perder a si mesmo. Mas, ainda assim, se apresentava noite após noite. Porque a música era a única verdade que lhe restava, a única âncora no turbilhão. A dor não o havia quebrado. Pelo contrário, havia polido sua alma até deixá-la lisa e resistente. E nas noites em que as luzes de neon ardiam com mais fúria, ele continuava cantando. Não mais pela glória, nem mesmo pelo público. Cantava simplesmente para se lembrar de quem era além da máscara. Mas o mundo, caprichoso e inconstante, ainda não havia terminado com ele. O garoto que cantou para sobreviver era agora um homem que dominava o palco global, e o foco nunca havia brilhado com mais intensidade. Em 1976, o The Donnie and Marie Show não era um simples programa de televisão. Era um ritual semanal nos Estados Unidos, assistido por mais de 14 milhões de pessoas. Uma sinfonia ensaiada de lantejoulas, sorrisos perfeitamente coreografados e risadas de fundo. De Las Vegas a Londres, seu nome brilhava em marquises, seu rosto invadia outdoors e seu charme era imortalizado em mercadorias e revistas.
No entanto, sob a superfície dessa perfeição, o ritmo da exaustão batia mais forte do que os aplausos. 12 horas de ensaios, gravações intermináveis, coletivas de imprensa, entrevistas. Quando a luz vermelha da câmera piscava, o sorriso de Donnie se acendia com vida própria. Quando se apagava, ele frequentemente ficava sentado em silêncio, tremendo sob o peso da responsabilidade de manter milhões de pessoas entretidas. Eu vivia no piloto automático, confessou mais tarde. Não havia tempo para sentir nada, nem alegria nem tristeza, apenas dever. As câmeras capturaram o glamour. Nunca capturaram o rapaz que ficava atrás do palco, olhando no espelho e se perguntando se o reflexo ainda lhe pertencia. A fama dos Osmonds foi um milagre, e como todos os milagres terrenos, teve um custo material terrível. Por trás da imagem impecável se escondia um império empresarial superdimensionado, administrado mais pela fé cega e laços familiares do que pela prudência financeira. Quando a cortina do The Donnie and Marie Show caiu definitivamente em 1979, não apenas um programa de televisão terminou. A estrutura financeira que o sustentava desmoronou. Anos de expansão desmedida, custos exorbitantes de turnês e investimentos fracassados deixaram a família Osmond com uma dívida que chegava a quase 20 milhões de dólares. Uma quantia assombrosa para a época que pulverizou sua fortuna e esteve a ponto de quebrar seus espíritos. Não fomos imprudentes, refletiu Donnie um tempo depois. Simplesmente acreditamos, com uma fé quase infantil, que o sucesso jamais terminaria. Os bancos, é claro, não compartilhavam dessa devoção. O lar familiar em Utah, que antes ressoava com risos e música, transformou-se em uma sala de guerra forrada de contas e cartas com o selo de vencido. Seu pai, George, envelheceu da noite para o dia sob o peso da responsabilidade. Sua mãe, Olive, rezava com uma intensidade ainda maior. Donnie, que mal superava os 20 anos, carregava agora não apenas o seu próprio futuro, mas o peso de um legado inteiro prestes a entrar em colapso. O mundo continuava vendo uma estrela sorridente, mas só ele conhecia o pânico paralisante que se escondia atrás daquele sorriso impecável. Quando as luzes dos estúdios se atenuaram, os telefonemas também diminuíram. A mesma indústria que o havia elevado agora lhe fechava as portas com desdém. As gravadoras pararam de retornar suas mensagens. Os agentes evitavam mencionar seu nome. Diziam que eu era muito velho para o teen pop e muito limpinho para o rock. Ele recordou com amargura. Ele tentou mudar sua imagem. Deixou o cabelo crescer, renovou seu guarda-roupa, até flertou com novos gêneros musicais, mas os críticos o rotularam de desesperado. Foi o tipo de silêncio mais cruel. Não a rejeição, que é uma forma de atenção, mas a indiferença absoluta. Em uma ocasião, ao entrar no escritório de um executivo de gravadora, um jovem assistente perguntou: "Quem é Donnie Osmond?" Essa única pergunta lhe doeu mais do que qualquer insulto. Durante aqueles anos, ele vagou entre audições e pequenos estúdios, tentando provar que ainda pertencia a um mundo que o havia esquecido por completo. Deu pequenos concertos, às vezes para um público pela metade. O aplauso agora era mais suave, mais tímido, mas a luta interna nele ardia com mais força do que nunca. É humilhante quando a fama se desvanece, ele admitiu. Mas talvez você tenha que perder tudo para se lembrar por que começou. E assim, em estúdios modestos e noites tranquilas de solidão, começou a tarefa épica de se reconstruir. Não o ídolo adolescente, mas o artista genuíno. Em 1989, o mundo da música ouviu uma voz que não reconheceu, suave, comovente e marcada pela dor. A canção era Soldier of Love. Os disc-jockeys a adoraram, mas se recusaram a colocá-la no ar assim que descobriram o nome do cantor. Então, sua gravadora tentou algo radical. A lançaram anonimamente. A canção subiu nas paradas, impulsionada pela pureza de seu som, até que irrompeu no top 10. Somente então a verdade foi revelada. Era Donnie Osmond.
O garoto que a América havia esquecido tinha retornado, não como uma triste memória, mas como um homem completamente renascido. Quando perceberam que era eu, ele relatou, foi como ser visto pela primeira vez por quem eu realmente era. Não foi apenas um retorno, foi uma ressurreição. Cada fracasso, cada porta fechada, cada noite sem dormir havia talhado algo mais profundo em sua voz. Humanidade. Os fãs voltaram a aplaudir, mas desta vez, Donnie cantou para si mesmo. Ele havia aprendido o alto preço da luz, a frieza do silêncio após o aplauso e a força interior que se precisa para se levantar quando ninguém está olhando. Sua história não era mais sobre fama, mas sobre fé, resistência e a dignidade silenciosa de um homem que se recusou veementemente a parar de cantar. A fama chegou cedo e o amor também. Ele se apaixonou justamente no momento em que o mundo, sem ele saber, decidia que nunca lhe permitiria ser feliz com facilidade. Foi em um campo de futebol americano de ensino médio em Utah. A luz do outono se refletia no cabelo loiro de Debbie Glenn enquanto ela torcia. Mas, curiosamente, não era por ele, e sim por seu irmão, Jay. Donnie tinha 17 anos, ela, 15. Ele já era uma estrela da televisão, já estava exausto pelos aplausos. Ela, sem saber, se tornaria seu único refúgio em meio à tempestade que se aproximava. Ela era a cheerleader explosiva. Donnie Osmond recordaria com um sorriso que, curiosamente, nunca chegava a iluminar completamente seus olhos. E eu era o garoto desajeitado da televisão. Durante 3 anos de silêncio e anseio, ele esperou, atravessando câmeras, turnês mundiais e multidões enfurecidas, enquanto seu coração sussurrava a mesma prece constante. Finalmente, quando ele se atreveu a convidá-la para sair, ela disse sim. Eles percorreram os caminhos isolados das colinas de Utah, com as janelas fechadas para que ninguém pudesse vê-los, falando de tudo, exceto da fama que já se interpunha entre eles. Para Donnie, o amor não era uma atuação no palco. Era um segredo sagrado que ele devia proteger do mundo que o reivindicava como propriedade. Eu soube até naquele momento, ele disse mais tarde, que ela era a pessoa certa. Só tinha que convencê-la, e talvez convencer o mundo inteiro. Em maio de 1978, Donnie fez o impensável, o ato mais subversivo em sua vida pública. Casou-se com ela. A cerimônia foi pequena, reverente, cheia de hinos simples e mãos trêmulas. Do lado de fora, o grande sonho adolescente que havia construído sua carreira desabou com estrondo. As revistas juvenis o rotularam de traição. As estações de rádio brincavam dizendo que a América havia sido abandonada. Uma manchete sensacionalista gritou: "O garoto da América se casa e milhões de corações ficam partidos." Ele havia cantado Puppy Love por uma década, e no exato instante em que encontrou sua própria versão do amor inocente e real, foi castigado por isso. "Na noite em que me casei", confessou, "eu perdi metade da minha base de fãs." Debbie começou a receber cartas de ódio e ameaças anônimas. Os fotógrafos se escondiam nos arbustos de sua casa, tentando capturar qualquer vislumbre de sua vida privada. No entanto, quando Donnie subiu ao palco dias depois, ela ficou nos bastidores, sorrindo através das lágrimas. Os aplausos pareciam diferentes agora, afiados, metálicos, quase cruéis, e cada ovação era um lembrete da lealdade que ele havia perdido. Mesmo assim, ele cantou, porque a única coisa mais forte do que o rugido da multidão era a promessa que ele havia feito a ela. Então vieram os milagres comuns. Seu primeiro lar, pequeno e com correntes de ar, se encheu de móveis de segunda mão e do cheiro de pão torrado queimado pela pressa. Quando seu primeiro filho, Donnie Jr., nasceu, Donnie o segurou com mãos trêmulas, aterrorizado e humilde. Ele me olhou como se eu devesse saber o que estava fazendo. Ele recordou rindo anos depois. A risada de Debbie preenchia os cômodos como a luz do sol.
Entre turnês exaustivas e noites sem dormir, eles construíram uma família, uma pequena alegria por vez, canções de ninar cantadas entre contas vencidas, sanduíches de pasta de amendoim comidos no chão, o som de bebês rindo através da estática de um rádio antigo. Isso, ele afirmaria, era o som real da felicidade. Mas a felicidade, já sabemos, tem um preço alto na história de Donny Osmond. Em 1979, o The Donny and Marie Show foi cancelado, e com ele a fortuna familiar se desvaneceu. Maus investimentos deixaram os Osmonds com uma dívida próxima de 20 milhões de dólares. Aos 21 anos, Donny passou de ídolo a devedor sobrecarregado da noite para o dia. Eu cantava para poder manter as luzes acesas, ele admitiu. Debbie ficou em casa com seus filhos. Com o tempo, seriam 5, Donny Jr., Jeremy, Brandon, Chris e Josh, enquanto ele cruzava o país, atuando em cassinos e feiras de condado. As noites se confundiam em um borrão de luzes de neon e silêncio. Às vezes, ele ligava para a casa de um quarto de hotel apenas para ouvir a respiração de seus filhos. Certa vez, após meses fora, ele voltou para casa e encontrou Debbie dormindo no sofá. O filho aninhado ao lado dela, a televisão ainda ligada com o seu próprio rosto sorridente em uma reprise de seu show antigo. Ele desligou a televisão e se sentou na escuridão. Eu construí uma vida na qual nunca estive em casa para vivê-la, sussurrou mais tarde. Houve noites em que a exaustão se transformou em discussões silenciosas. Dinheiro, distância, a dor surda de uma solidão que nenhum dos dois podia nomear. Uma vez, depois de uma briga tranquila, ele encontrou um bilhete na bancada com a letra de Debbie. O amor não precisa que você seja perfeito. Só precisa que você esteja presente. Ele nunca esqueceu. Essa frase me salvou, ele garantiu. Quando a fama o esqueceu, ela o lembrou. Quando ele duvidou de si mesmo, ela acreditou por ambos. O ressurgimento de sua carreira em 1989 com Soldier of Love, lançado anonimamente, foi um momento decisivo. Uma tarde, enquanto dobrava roupas, Debbie a ouviu no rádio. Ela paralisou. É você, sussurrou ao telefone com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você voltou. Essa canção se infiltrou no top 10 e ressuscitou seu nome artístico. Mas sua verdadeira vitória foi mais silenciosa. Um casamento que havia sobrevivido à ruína financeira, ao ridículo público e ao silêncio do esquecimento. Juntos, criaram 5 filhos em um lar em Utah, cheio não de troféus de ouro, mas de barulho, caos e oração. Eles brigaram, perdoaram e aprenderam a começar de novo sem se abandonar. As pessoas falam do meu retorno, ele disse uma vez, mas o verdadeiro milagre é que ela ficou. Mais de 46 anos depois, eles ainda caminham de mãos dadas por aquelas mesmas colinas desérticas, onde seu amor se escondeu em segredo. 14 netos correm agora ao redor deles como ecos de segundas chances. Quando perguntado sobre o segredo de sua longevidade conjugal, Donny sorri com franqueza. Respeito, ele diz, e a decisão de amar, especialmente quando dói. Em 2019, depois que uma lesão na coluna o deixou incapaz de andar por meses, Debbie dormiu em uma cadeira de hospital todas as noites, segurando a mão dele através da dor aguda. Sua história não é um conto de fadas de perfeição. É uma saga de persistência, do tipo que sangra, se quebra e, apesar de tudo, continua acreditando. Eles conheceram discussões, risadas, perdas e cura. O trabalho silencioso e invisível do amor que perdura. O mundo o castigou uma vez por amá-la, mas foi esse mesmo amor que o salvou repetidamente. E se você observar de perto Donny Osmond hoje, sob as luzes do palco, verá não o rapaz que cantou Puppy Love, mas o homem que o viveu. Cada verso, cada ferida, cada respiração. Justo quando Donny Osmond acreditava ter cantado através de cada matiz de dor e cada tipo de sofrimento, a vida lhe entregou o silêncio. E nessa quietude implacável vieram onda após onda de perda.
Para um homem cujo universo sempre foi medido pela música, o silêncio se tornou o som mais cruel de todos. Começou em 2004 com o falecimento de sua mãe, Olive Osmond. Ela não era apenas a matriarca, era o ritmo essencial, a condutora silenciosa que havia transformado 9 crianças barulhentas em um único e sincronizado pulsar. Sua cozinha foi seu primeiro estúdio de gravação. Seu riso, o metrônomo que os manteve no compasso perfeito. Donnie ainda podia se lembrar das mãos dela, levemente polvilhadas com farinha, marcando um tempo enquanto ensinava harmonias entre mexer grandes panelas de sopa. Ela nos ensinou a cantar em harmonia, não apenas com nossas vozes, mas com nossos corações, ele afirmou uma vez. Quando ela se foi, a harmonia se quebrou. Ele estava atuando em Las Vegas quando recebeu a ligação. As luzes do palco continuavam acesas, o público continuava aplaudindo com fervor, mas Donnie sentiu que o ar desaparecia de seu peito. A canção acabou, sussurrou para a plateia com uma voz que mal o era. Mas a melodia nunca morrerá. Após o funeral, ele se sentou sozinho em seu camarim, com uma fotografia dela encostada em um espelho contornado por lâmpadas. Por um longo e insuportável tempo, ele simplesmente a encarou, esperando que a voz de sua mãe preenchesse o silêncio como costumava fazer antes de cada espetáculo. Mas havia apenas o zumbido das luzes e a dolorosa certeza de que, pela primeira vez, não havia mais ninguém para chamá-lo de meu menino, my boy. O aplauso que antes soava como amor agora ressoava como uma distância intransponível. Nesse vazio, ele aprendeu que o luto não era barulhento. Era a nota suave e interminável que se prolonga muito depois que a canção terminou. 3 anos depois, em 2007, veio o próximo silêncio. Seu pai, George Osmond, o Marine que havia transformado a disciplina em destino, faleceu. George havia sido o general da família, firme, implacável, imensamente orgulhoso. Ele me ensinou a marchar antes que eu pudesse andar, disse Donnie uma vez, meio brincando, meio com admiração reverente. Seu amor sempre esteve intrinsecamente ligado ao dever. Os elogios verbais eram escassos, mas o orgulho paterno era uma constante palpável. Quando criança, Donnie se lembrava de espiar pelas cortinas no meio de uma apresentação e ver a silhueta de seu pai na última fila. Braços cruzados, mandíbula tensa, olhos brilhando na penumbra. Aquele olhar dizia tudo o que as palavras nunca puderam expressar. Quando George morreu, Donnie parou ao lado do caixão e não viu mais o general. Viu o homem que costumava ensaiá-los até a meia-noite, que se ajoelhava ao lado do rádio, ensinando-lhes a harmonia linha por linha. Lembrou-se do peso da mão de seu pai em seu ombro após seu primeiro sucesso solo, mais pesado do que um aplauso, mais quente do que qualquer ovação. Sem essa mão firme para guiá-lo, ele se sentiu à deriva. Pela primeira vez, ele admitiu mais tarde, eu não soube para onde olhar. À noite, ele traçava as bordas do velho anel militar de seu pai, agora pendurado em seu pescoço, e sussurrava para o metal frio. Eu ainda estou marchando bem, papai? A resposta nunca chegava, exceto em sonhos, onde o velho ritmo retornava. As botas de seu pai em um piso de madeira, tão firmes quanto a própria fé. Em 2025, o silêncio reverente havia se tornado ensurdecedor. Um a um, os irmãos que haviam construído um império de som começaram a se calar. Virl, um dos mais velhos, havia sofrido um derrame anos antes. Seus olhos, antes brilhantes, agora falavam apenas através do movimento laborioso de suas mãos. Meryl lutava contra uma doença, sua poderosa voz desvanecendo-se até se tornar um sussurro. E então, no golpe mais duro, veio Wayne. Wayne Osmond não era apenas um irmão. Era a sombra e o reflexo musical de Donnie, o homem que podia terminar sua harmonia antes mesmo de Donnie respirar. Quando Wayne faleceu aos 73 anos, a dor atingiu como um trovão ressoando em uma sala vazia. Donnie publicou uma única linha em suas redes.
Perdi meu irmão, meu amigo e um pedaço da minha harmonia. No memorial, ele cantou Puppy Love, a canção que os havia tornado lendas. Mas desta vez, ele cantou sozinho. Um microfone vazio permaneceu ao lado dele, seu suave brilho piscando como uma vela acesa pelo irmão que sempre estivera à sua direita. Quando chegou a nota final, ele a deixou suspensa no ar, trêmula, inacabada. A plateia chorou. Donnie simplesmente inclinou a cabeça. Após o serviço, quando as luzes se apagaram e a sala se esvaziou completamente, ele ficou para trás. Acariciou com os dedos o pedestal frio do microfone e murmurou: "Cada irmão que se vai parece mais um verso cortado da canção da minha vida." No entanto, através de toda a dor, os funerais, as cadeiras vazias no Natal, o lento desvanecimento de vozes antes tão familiares, ele nunca parou de cantar. Porque para Donny Osmond, a dor não lhe roubou a música. Simplesmente mudou o tom. O que antes era cantado pelo aplauso agora é cantado pela lembrança. O garoto que uma vez cantou para que seus irmãos surdos sentissem o ritmo, agora canta para que aqueles que ele perdeu possam continuar sendo ouvidos. E se você escutar com atenção na quietude que se instala entre suas notas, você ainda pode ouvir todos eles: o zumbido baixo de sua mãe, o ritmo constante de seu pai, o riso de seus irmãos ressoando como uma harmonia distante. Ele continua cantando, talvez mais suavemente, mas continua cantando, porque é assim que ele carrega consigo aqueles que se foram, não permitindo que o silêncio vença a batalha. Às vezes, o destino se mostra implacável, quase como se deleitasse em testar o quanto uma alma pode suportar. Donny Osmond já havia sobrevivido às guerras cruéis da fama, o peso esmagador de uma fortuna em colapso e a dor surda de perder seus entes mais queridos. E agora, a batalha havia se tornado interna, atacando seu próprio corpo. Não ocorreu sob as luzes de um palco ou o rugido ensurdecedor dos aplausos. Aconteceu no silêncio de uma noite. Em 2019, o corpo de Donny Osmond simplesmente deixou de obedecê-lo. No início, foi um entorpecimento estranho que rastejou por suas mãos e depois desceu por suas pernas, como se sua própria anatomia tivesse esquecido seu ritmo interno. Em questão de horas, ele não conseguia se manter em pé. O homem que havia passado toda a sua vida se movendo ao compasso da música, desde a energia transbordante de Puppy Love até as complexas coreografias de Las Vegas, jazia agora imóvel, seus membros alheios e pesados. Ele, que havia dançado através da exaustão e da dor, acreditando que o show tem que continuar, encontrou naquela noite uma quietude aterrorizante. Os médicos diagnosticaram um desalinhamento espinhal, o resíduo cruel de anos pulando, fazendo reverências e dobrando seu corpo sob o esforço constante de uma vida dedicada ao palco. A cirurgia era de alto risco. Sua coluna, comprimida e frágil, exercia pressão sobre os nervos que transmitiam cada nota de seu ser. Houve um momento, ele recordou mais tarde, em que me perguntei se voltaria a andar. E se eu não pudesse andar, eu ainda poderia ser eu? Quando acordou da operação, o mundo era um borrão de luzes hospitalares e sussurros cautelosos. Suas pernas se recusavam a responder à sua vontade. Os dias se converteram em semanas, e o medo se transformou em um silêncio aterrorizante. O mesmo silêncio que havia sentido quando sua mãe morreu, quando a música de sua vida parou no meio da melodia. Esse terrível silêncio já lhe era conhecido, embora antes tivesse habitado em sua mente. Muito antes das luzes de hospital e dos membros trêmulos, havia existido outra classe de paralisia emocional. No final da década de 1970, quando os aplausos cessaram e as revistas esqueceram seu nome, Donny tinha apenas 19 anos. Jovem demais para desaparecer, velho demais para começar de novo segundo os cânones da indústria. Tudo o que eu havia construído se foi, ele rememorou. Eu nem queria ouvir meu nome.
Chamaram-no de uma lembrança, uma relíquia da inocência adolescente em um mundo que já havia virado a página. Por trás do sorriso perfeito e dos ternos impecáveis, ele estava desmoronando silenciosamente. Eu vivia em uma depressão silenciosa, ele admitiu depois. Daquelas que não te fazem chorar, apenas te esvaziam. Ele denominou essa fase de os anos escuros, um lento desmoronamento da confiança e do significado. Havia manhãs em que ele não conseguia encarar o espelho, noites em que se perguntava se o amor de milhões de pessoas tinha sido alguma vez real. Debbie foi quem o resgatou daquele abismo. Você é mais do que um show, ela lhe disse uma vez com a voz trêmula. Você é uma alma. Sua fé inabalável se tornou sua única corda de salvamento. E embora ele tenha conseguido reconstruir sua carreira, a sombra daquela escuridão nunca o abandonou. Por isso, quando décadas depois seu corpo falhou e o silêncio retornou, ele o reconheceu imediatamente. E desta vez, ele sabia como lutar. No final de 2019, o progresso inicial começou a se desvanecer. O que veio depois foi a infecção. Um ladrão cruel e invisível que esteve a ponto de desfazer tudo o que a cirurgia havia reparado. Febre, dor aguda e a verdade paralisante. Ele não podia se mover. Debbie permaneceu ao seu lado noite após noite, dormindo em uma cadeira de hospital, sua mão envolta nos dedos imóveis do marido. Foi a primeira vez, ele admitiu mais tarde, que eu vi medo nos olhos dela, não por ela, mas por mim. Havia manhãs em que ele abria os olhos e, desorientado, esperava ouvir o murmúrio de uma orquestra em vez do bip constante dos monitores. Ele pensou que o pior havia passado, mas o corpo, assim como a fama, sempre encontra novas maneiras de testar o espírito. No início de 2020, começou a fisioterapia, um processo lento e impiedoso. Cada sessão era um campo de batalha pessoal. Um passo para frente, 2 quedas para trás. Seu corpo gritava, suas pernas tremiam, mas a voz de Debbie, tranquila e constante, marcava o ritmo como um metrônomo. Mais um, ela sussurrava toda vez que ele caía. As enfermeiras recordam como ela celebrava cada pequena vitória. O primeiro espasmo de um dedo do pé. A primeira vez que ele se sentou ereto sem desmoronar. Os primeiros poucos centímetros que ele conseguiu avançar com um andador. Pareceu como aprender a dançar de novo, ele disse. Só que desta vez o chão doía. Fora de sua janela, Las Vegas resplandecia com o som incessante da vida. Mas em seu interior, seu mundo havia se reduzido a 1 metro quadrado de piso de azulejos e um único batimento cardíaco teimoso que se recusava a se render. E então chegou a primavera, e com ela, um milagre. Um passo. Não foi elegante nem fácil, mas foi real. Ele se pôs de pé com as pernas tremendo, os olhos úmidos e deu um passo incerto para a frente. Eu não ouvi anjos. Ele brincou mais tarde. Só a Debbie chorando. No verão de 2020, desafiando todos os prognósticos, ele retornou ao palco, mais lento, mais suave, mas transformado para sempre. A multidão rugiu ao vê-lo entrar, não como a estrela impecável de sua juventude, mas como um homem que havia lutado com bravura para voltar a eles, um passo trêmulo de cada vez. Ele cantou naquela noite com menos perfeição técnica, mas com muito mais verdade em cada nota. A força não consiste em se manter sempre de pé, Donny Osmond disse à sua plateia naquela noite de seu retorno, com uma profunda convicção. Consiste em se levantar de novo após cada queda. Cada nota que ele cantou carregava consigo o peso da dor recente. Cada letra era uma lembrança daquelas noites de insônia, das mãos trêmulas e de uma esperança obstinada que se recusava a morrer. Quando o foco o iluminava, ele não via mais a fama. Via a sobrevivência pura. Ele havia passado uma vida inteira cantando para o mundo, mas o simples fato de voltar a aprender a andar,
havia lhe ensinado finalmente a viver. Donny Osmond havia aprendido a canção mais difícil de todas, a que se canta quando o corpo se quebra, mas o espírito se recusa a ceder. Sua coluna vertebral ainda dói. Suas pernas ficam rígidas nas manhãs frias. Mas ele continua andando, continua cantando, continua sorrindo através da dor. A quem quer que tenha sentido que seu corpo o trai, ele diz suavemente: não permitam que a dor os defina, permitam que a dor os refine. E quando as luzes se apagam e os aplausos se acalmam, ainda se pode ouvir o ritmo tênue e inquebrável de um homem que aprendeu a ressurgir. Agora, aos 67 anos, Donny Osmond vive uma vida que se assemelha menos a um foco de palco e mais a um amanhecer, tranquila, dourada e merecida. Por mais de 6 décadas ele cantou, dançou, caiu, ressurgiu e resistiu a todas as tempestades que a fama pode convocar. No entanto, hoje seu mundo não é mais medido em ovações ou manchetes, mas na gratidão pelo amor, pela saúde e pelo simples milagre de mais um dia. Na serenidade de seu lar na região de Red Rock, em St. George, Utah, ele frequentemente comenta que a paz se tornou seu maior luxo. Essa paz se assenta sobre um legado tanto artístico quanto financeiro. Em 2025, o patrimônio líquido de Donny Osmond é estimado entre 18 e 20 milhões de dólares, um resultado direto de uma vida dedicada não apenas à atuação, mas ao investimento inteligente. Sua carreira abrange a televisão, o cinema, o teatro, os estúdios de gravação e até mesmo os cassinos deslumbrantes de Las Vegas, onde ele e Marie Osmond mantiveram uma das residências mais longas na história da Strip. No entanto, diferentemente de muitos de seus colegas do showbiz, Donny tem vivido sem excessos. Sua fortuna é distribuída em alguns investimentos significativos, em vez de dezenas de troféus de riqueza ostensiva. Sua posse mais preciosa é sua casa de 930 metros quadrados, 10 mil pés quadrados, em Utah. Uma mistura de calor e elegância do deserto, aninhada contra um cenário de cânions avermelhados e céus infinitos. Construída com o sentido de fluxo de um artista e a necessidade de espaço de um pai, a casa inclui um estúdio de gravação privado, uma biblioteca de recordações que abrange 6 décadas, uma piscina à sombra de oliveiras e uma sala de oração com vista para o vale. É aqui que Donny passa suas manhãs, frequentemente ao amanhecer, escrevendo, meditando ou fazendo videochamadas para seus 5 filhos, Donny Jr., Jeremy, Brandon, Christopher e Joshua. Todos adultos, eles seguiram caminhos variados em mídia, música e imobiliária. Entre eles, abençoaram Donny e Debbie, com 14 netos, o novo coro de sua vida. Eles me mantêm jovem, ele brinca, e exausto. Ele e Debbie ainda vivem na mesma casa que compraram décadas atrás, prova de que a constância e não a extravagância é o que perdura. Seu casamento, outrora posto em dúvida pela imprensa, se tornou um dos milagres silenciosos do espetáculo, com 46 anos e contando. Eles caminham juntos pelas trilhas do deserto perto de casa, de mãos dadas, agradecidos por um mundo que finalmente lhes permite ser pessoas comuns. Embora seu corpo carregue as marcas do tempo, uma coluna vertebral dolorida, um tremor nas manhãs frias, sua rotina reflete disciplina e humildade. Donny mantém uma dieta equilibrada, mas brinca dizendo que inclui algum pedaço ocasional de bolo, porque a vida é muito curta para não aproveitá-la. Ele pratica meditação, alonga-se diariamente e continua a fazer exercícios vocais todas as manhãs. Não para uma plateia, mas para si mesmo. Ele trocou as noites longas pelos amanheceres precoces, os testes de som pelo silêncio. Ele frequentemente repete: minha saúde é o meu maior encore, bis. Mesmo após sua cirurgia de coluna de 2019, ele encontrou formas de retribuir, realizando shows selecionados, aconselhando artistas mais jovens e continuando com Donny,
sua popular produção ao vivo que segue atraindo público em Las Vegas e além. Seus veículos refletem a mesma graça discreta. Donnie possui uma frota modesta, um Ford Mustang de 1969 restaurado, seu primeiro grande capricho, um moderno Tesla Model X e uma motocicleta Harley-Davidson Vintage que ele usa nas colinas de Utah quando o clima permite. Sem iates, sem aviões privados, sem ostentações. Apenas um homem que aprendeu que a simplicidade é o luxo mais requintado de todos. Apesar de sua moderação, seu coração continua vasto. Ao longo dos anos, Donnie tem doado milhões discretamente para causas próximas à sua alma. Hospitais infantis, programas para veteranos e, em particular, organizações beneficentes para pessoas com deficiência auditiva em homenagem a seus dois irmãos mais velhos, Virl e Tom, que nasceram surdos. Através do Olive Osmond Hearing Fund, nomeado em homenagem à sua mãe, ele continua a fornecer aparelhos auditivos e apoio a crianças em todo o mundo. "Se eu puder dar a alguém o presente do som", ele disse uma vez, "parece que estou cantando para meus irmãos novamente." Ele também tem apoiado a educação e organizações beneficentes religiosas através de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a religião que moldou sua bússola moral desde a infância. Para Donnie, a fé não é uma performance. É a disciplina silenciosa que o sustentou através da fama, do fracasso e da recuperação, da mesma forma. "A fé é o que me diz para me levantar quando eu caio", declarou Donnie Osmond em uma entrevista de 2024, com uma voz carregada de experiência e simplicidade. "E para ajudar outra pessoa a se levantar quando eu puder." Mesmo hoje, ele não abandonou completamente o palco. Simplesmente se retirou o suficiente para se permitir respirar profundamente entre uma canção e outra. Seu espetáculo em Las Vegas, Donnie, continua sendo uma das apresentações solo mais aclamadas da Strip, repleto de histórias, humor e reflexões sinceras de um homem que já não busca a ovação desesperada, mas compartilha a gratidão que colheu. Entre residências, ele continua fazendo turnês internacionais, atuando para gerações inteiras que cresceram com sua voz, pais, filhos e até netos. Mas quando a cortina final cai, ele retorna não ao glamour efêmero, mas ao zumbido tranquilo do lar, à risada inconfundível de sua esposa, ao caos abençoado de seus netos, ao vento do deserto roçando as janelas de seu refúgio. Aos 67 anos, Donnie Osmond não é mais o garoto que cantou Puppy Love. É o homem que o viveu na própria pele. Cada verso, cada desamor, cada ressurreição silenciosa. Sua vida não se trata mais de buscar a perfeição inalcançável, mas de viver com propósito. E em um mundo obcecado pela velocidade, pela juventude fugaz e pelo espetáculo estrondoso, ele se ergue como a prova viva de que a resistência tranquila e humilde, pode ser a performance mais deslumbrante e duradoura de todas. Sua música pode ter definido uma geração, mas sua coragem redefine o que significa realmente viver. Então, esta noite, se sua história o comoveu, reserve um momento não apenas para lembrar suas melodias cativantes, mas para honrar o homem por trás delas. Deixe um curtir em sua trajetória, compartilhe sua jornada e permita que o mundo saiba que as verdadeiras lendas não se desvanecem. Elas evoluem, porque, no final, a maior obra-prima de Donnie Osmond não é uma canção de sucesso. É a vida que ele construiu, uma nota, uma batalha, uma respiração de cada vez. A história de Donnie Osmond nos ensina que a maior arte de um ser humano pode ser a forma como ele escolhe a sua própria vida. Que lição de sua jornada mais o inspira a continuar sua própria melodia pessoal? Melodia pessoal. Melodia pessoal, melodia pessoal, melodia pessoal, melodia pessoal, melodia